Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um encontro do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós vamos continuar hoje a nossa meditação sobre o livro do profeta Isaías e o nosso objetivo então é a gente voltar aí a partir do capítulo 27. Porém antes, eu gostaria de orar pedindo a orientação de Deus para que Ele possa nos dirigir nesse momento e que nós possamos sair mais abençoados do que temos sido até aqui e transformados pela palavra de Deus, por tudo que Ele tem feito e falado aos nossos corações, a fim de sermos testemunhas de Jesus Cristo aqui, Então oremos para que possamos então, na orientação do Espírito Santo, começar esse estudo. Papai, obrigado por mais um dia, o Senhor nos abençoar e estarmos diante do Senhor. Obrigado por mais essa semana que o Senhor nos protegeu. Obrigado por quem o Senhor é, obrigado por tudo que o Senhor faz, pela Tua glória, pela Sua justiça, pela Sua fé, pela fé que o Senhor nos capacita, pelo entendimento que o Senhor nos dá. Obrigado pela justificação por meio do Seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual hoje temos a possibilidade de ser a habitação do Senhor, porque o Senhor, na provisão dada por meio de Cristo, hoje nos habita por meio do seu Santo Espírito, porque já não há mais condenação, já não há mais pecado que nos afaste do Senhor, porque o nosso Senhor Jesus Cristo nos livrou de toda a condenação, de toda a culpa. Ainda caminhamos em santificação, cometemos pecado, mas temos a certeza hoje que Jesus Cristo nos livra de todo mal e permite então que o Senhor nos habite. Pedimos que o Senhor nos dirija nesse momento, que nós possamos, por meio do seu Santo Espírito, ter entendimento daquilo que o Senhor nos tem a falar, que a sua palavra possa trazer transformação em nosso coração, para que possamos caminhar em santidade, caminhar em justiça e testemunharmos da fé em Jesus, para que outras pessoas também conheçam desse mesmo amor, dessa mesma provisão, da salvação e possam também viver uma vida agora para o Senhor, com o Senhor e pelo Senhor. Entregamos esse momento nas Tuas mãos e Te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Gente, eu gostaria de fazer uma revisão rápida de tudo que a gente viu até aqui. Então nós vimos já até o capítulo 26. E nesse primeiro bloco, o bloco que vai até o 35, nós temos aí o que a gente chama de profecias contra os povos, E qual é a importância de a gente meditar sobre elas, da gente estar sempre olhando para as profecias, É a gente poder entender o que Deus espera de nós sobre isso. A Bíblia inteira, ela vai nos falar da glória de Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo, na nossa salvação, na condução de todas as coisas. Ela mostra que todos os povos são testemunhas da glória de Deus, mesmo que esses povos ainda não entendam. No dia que Deus vir para julgar esse mundo, todo mundo vai ver tudo o que aconteceu e vai falar, eu fui testemunha de dado momento. Cada um conforme a sua geração, o que viveu, mas foi testemunha de algo que Deus fez, porque Deus ele está se movimentando durante toda a história. E naquele grande dia que Ele vir e julgar esse mundo, dia que vem sendo nos apresentado aqui por meio de Isaías, que nos é apresentado durante toda a Bíblia, Ele vai julgar todas as nações e vai apresentar isso diante de todos. Toda a sua glória desenvolvida no decorrer do tempo. Então, nós todos somos testemunhas, não à toa, nós percebemos que diante de Deus, diante da sua glória, todo joelho se dobra, toda a boca se cala. E em Apocalipse nós vemos que todos os joelhos se dobrarão, todas as línguas se calarão diante da glória do Senhor e diante de todo esse movimento dele na história. Naquele grande dia, todos nós seremos testemunhas, tanto aqueles que vão ser salvos mediante a justificação em Jesus Cristo, quanto aqueles que serão condenados. Então é importante a gente perceber por meio disso, e o que nós temos estudado até aqui, nós percebemos isso, todas as nações se apresentarão diante de Deus, todas as nações saberão esse envolvimento de Deus, por exemplo, quando Ele usa um povo inimigo para disciplinar seu povo, quando esse povo tanto o seu quanto os outros povos se transformam em povos arrogantes, injustos,
o que vem sobre eles, já há aplicações de condenação na presente era, mas principalmente apontando para a condenação final, que a gente vê também na expressão naquele dia, no dia do Senhor e tantos por aí. Então nós percebemos isso, e aí isso deve chamar a nossa atenção para essas profecias no sentido de advertência. Nós que hoje nos predispomos, nós que hoje somos capacitados por Deus para meditar diante dessas profecias, nós temos que olhar isso como advertências, como sentenças que Deus dá já aqui nesse século para aqueles que são injustos, que são pecadores, que são arrogantes, soberbos, gananciosos, mas também já olhando para aquela condenação final, olhar para a provisão que Ele nos dá por meio de Jesus Cristo, e Ele vem também nos apresentando, mediante a pessoa do nosso Senhor, essa provisão que vem para aqueles que o recebem como Senhor e Salvador de suas vidas, e também a glória de Deus no final de tudo, o que está reservado tanto para aqueles que são condenados e principalmente para aqueles que serão salvos, o reinado de Jesus, que é, além de ser aquele que nos justifica, que nos dá o livramento, é aquele que vai reinar sobre nós, um reino perfeito, um reino onde o próprio rei se põe na posição de servo, e todos nós também seremos servos. A perfeição desse reino, nós temos percebido tudo isso nesse sentido, para que essas profecias sejam, por exemplo, um puxão de orelha, para a gente corrigir os nossos pecados, para a gente continuar caminhando em santidade, para aqueles que ainda não receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles, eles possam ter esse entendimento, perceber o que está reservado para eles, perceber que nos sofrimentos presentes, nas consequências que sofrem do presente, são consequências mediante o seu pecado, mas que Deus está sempre de mão estendida para qualquer pecador, indiferente do tamanho do pecado, indiferente de qual seja a vida da pessoa. Deus está sempre estendendo a mão, basta naturalmente que haja arrependimento, e temos visto a necessidade do arrependimento, lembrando que o arrependimento é algo que nos traz transformação, não é eu ficar com remorso, A gente precisa dividir aqui o que é remorso do que é arrependimento. Remorso é ficar lá triste, puxa, sou mal, não dá, pequei. Lógico que em dado momento o arrependimento nos traz isso, mas mais importante, o final do arrependimento é a transformação daquilo. Se eu era mentiroso, hoje eu brigo para não ser mais mentiroso, pelo contrário, eu busco falar a verdade. Se eu era alguém que roubava, eu deixo então agora de roubar, pelo contrário, eu vou trabalhar para ter a provisão, confiar em Deus nessa provisão. Então é essa transformação de coração. Então essas profecias eu penso que eles têm esse aspecto. Então por isso, até concluindo esse primeiro pensamento, a gente sempre deve olhar para a palavra de Deus pensando que a palavra de Deus, a Bíblia e toda essa história vai nos mostrar a glória de Deus. Então, como dissemos no começo, por meio da pessoa de Jesus Cristo, em coordenar todas as coisas, por meio do Espírito Santo, que inclusive agora nos habita, e tudo isso, nós fazendo parte, essa glória vai ser revelada por meio da salvação e por meio da condenação. Condenação por quê? Porque, mas como é que Deus vai ser glorificado na condenação de pessoas? Na verdade, Ele vai ser glorificado no mostrar o tamanho da sua justiça e o tamanho da sua santidade em contraste com todos aqueles que negaram a Ele e não tomaram posse da santidade por meio do próprio Deus. Então, mostrando esse contraste, como também essa glorificação de todos os seus escolhidos por meio de agora terem a presença de Deus constante na vida deles, a habitação do Espírito Santo. Queria compartilhar algo com vocês até sobre isso. Essa semana eu estava vendo um culto e o cara estava falando sobre a passagem então, de Sadraque, Mesaque e Abidnego. É uma passagem que se encontra no livro de Daniel, onde 3 jovens eles experimentam o livramento de Deus, quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele manda queimar esses homens, esses jovens. Eles então
são salvos por Deus diante da presença do próprio Senhor Jesus. Quando eles estão no fogo queimando, eram 3, o rei vê 4 pessoas, diz que essa quarta pessoa tinha como imagem, né, o filho de um homem, né, e o pregador, ele falou, a pessoa que estava falando a mensagem falou algo interessante, né? Ele falou assim, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para eles 3 como foi a experiência de vocês de serem livrados pelo próprio Deus do fogo, né? Inclusive ele estando ali com vocês. Aí ele falou algo interessante que Deus falou para ele assim, no coração dele, né? Que na verdade os 3 viriam para ele antes e iam perguntar, olha, a gente te responde, mas antes a gente queria saber uma coisa, como foi ter o próprio Deus habitando dentro de você? Como foi Jesus, o Messias, estar dentro de você, o Espírito de Deus morar dentro de você? Porque nós vimos esse Messias do nosso lado. Vocês hoje têm o Messias dentro de vocês, vocês têm Deus dentro de vocês, vocês não têm do lado. A provisão que Deus nos deu na fogueira foi uma provisão maravilhosa, fantástica, ele estava ali realmente, eram 4 e não 3, porém vocês hoje têm o próprio Deus morando em vocês. Gente, esse deve ser o nosso motivo. Eu estou fazendo esse parênteses porque isso tocou meu coração essa semana e eu queria compartilhar com vocês que eu gostaria que vocês também tivessem isso. Nós temos o próprio Deus habitando dentro de nós. E com o próprio Deus habitando dentro de nós, nós podemos ser transformados. Nós podemos ler essas profecias e entender que elas são feitas perante maldades, pecados, né? Coisas desse mundo como a ganância, a arrogância, a prepotência, a mentira, a infidelidade, tudo que a gente tem estudado, mas que o próprio Deus hoje nos habita e Ele pode tratar isso no nosso coração. A gente pode confiar, a gente pode ir para Ele, pode entregar essas coisas para Ele, para que nós possamos nos santificar, deixar essas coisas para trás, transformar nossa mente e aí caminhar na direção de Jesus Cristo, dessa perfeição que a gente tem visto dele. Nós podemos buscar essa perfeição hoje, por meio não dos nossos méritos, sós, não das nossas atividades, mas por meio daquele que hoje nos habita, Jesus Cristo, o Espírito de Deus, o próprio Deus vivendo em nós. Que a gente possa ter essa verdade arraigada no nosso coração e que nós possamos buscar isso de todo entendimento, de toda força, em espírito e em verdade. Caminhando agora para o texto, continuamos então, falando daquele grande dia que Deus vai julgar esse mundo. O capítulo 27 começa nos dizendo isso. Só um detalhe, hoje eu vou fazer uma mistura de uma leitura um pouco mais panorâmica ou de uma explicação um pouco mais panorâmica, sem perder o tempo de ler versículo por versículo. Em outros momentos eu separei algumas passagens para a gente ler, para entender também o contexto. Por que isso? Porque a gente continua naquele bloco de profecias e muitas coisas Deus está repetindo ali para o povo, provavelmente foi proferido por Isaías para outro público, em dado momento é um público, outra hora muda que eu digo de geração, talvez ele falou isso num ano, depois vai falar isso para lembrar o povo em outro ano, então a gente começa a perceber também esse repetir. É importantíssimo a gente ler e estudar sempre todos os trechos, mas eu estou falando aqui de forma um pouco mais panorâmica para a gente avançar no livro e não ficar também um estudo muito maçante, Então, olhando dessa forma um pouco mais panorâmica, eu queria compartilhar com vocês do capítulo 27 que os versículos de 1 a 5, eles vão nos mostrar aí um contraste em primeiro momento, um contraste entre o castigo e a condenação dos inimigos. Inclusive ele usa aqui o termo para inimigos do Leviatã, em outra versão serpente, que significavam expressões do mal, das pessoas maldosas, dos inimigos. O Leviatã, por exemplo, a gente vê isso no livro de Jó, era um animal dado para um animal maligno, Então nós percebemos que o castigo e a condenação por meio desse maligno, dos inimigos, em contraste com o livramento que Deus dá para os escolhidos. E isso tem sido a dinâmica das profecias até aqui, Livramento para os escolhidos, condenação para aqueles que continuam a praticar o mal. E aí ele termina esse bloco no versículo 5, que eu queria até compartilhar com vocês, dizendo exatamente o livramento que ele dá para aqueles, na verdade o livramento não, o chamado que ele faz, se nós ainda estamos do lado do maligno, para sermos amigos de Deus. E esse é o grande intuito que eu entendo do livro de Isaías. Isaías
de tudo que ele fala, de tudo que ele faz, qual que é o grande objetivo? Deus está com a mão estendida para você. Venha ser amigo de Deus, né? Versículo 5 nos diz assim: a menos que venham buscar refúgio em mim, que façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Então, eu mostro para vocês a condenação do inimigo, mostro para vocês o livramento daqueles que são escolhidos e chamo vocês para, se ainda não foram escolhidos, virem e encontrarem paz comigo, encontrarem a provisão que eu tenho. Então, esse primeiro bloco aqui do versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 27 nos traz essa direção, né? Do versículo 6 ao versículo 11, nós vamos perceber a provisão de Deus por meio da misericórdia, do perdão e da remoção do pecado do povo. Então hoje, e da mesma forma nós hoje, Deus estava falando isso aqui, né, para o povo de Israel, nós hoje já não temos mais culpa do pecado, nós que cremos em Jesus Cristo. Não porque nós não pecamos e não porque nós deixamos então aquela 100% daquela vida antiga, mas é que hoje a provisão, a justificação do nosso pecado já não vem por meio das nossas obras e do nosso mérito, e sim de Jesus, que hoje nos livra então da condenação. Em outras palavras, Deus olha para nós, só que antes de ver a nós, antes de ver o pecador que vive aqui, ele vê Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo passa a ser o mediador, ele passa a ser a provisão do nosso pecado. E tudo isso por quê? Por atos bons que nós praticamos? Por alguma coisa que a gente possa fazer? Não, exclusivamente e sem qualquer outra possibilidade. Isso é dado mediante a misericórdia de Deus, a graça que Ele nos abençoa. Não tem outro caminho, não tem mérito, não tem nada. É tudo mediante a misericórdia de Deus. E aí no versículo 12 e 13, ele fala algo muito interessante, que ele vai reunir seu povo. E aí eu gostaria de ler também a passagem do versículo 12 e versículo 13 do capítulo 27, que nos diz assim: naquele dia, lembrando de novo então, a gente está falando, olhando para aquele dia, né? O dia que Deus vai julgar todas as nações. O Senhor debulhará suas espigas, desde as margens do Eufrates até o ribeiro do Egito. E vocês, israelitas, serão ajuntados, um a um. E naquele dia soará uma grande trombeta. Os que estavam perecendo na Assíria e os que estavam exilados no Egito virão e adorarão o Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Então aqui nós percebemos exatamente que naquele dia, dia do julgamento, dia de condenação, mas também dia de salvação, Deus recolherá todo o seu povo, todo o seu rebanho, para que por meio da justificação em Jesus Cristo, tenhamos agora comunhão, paz e unidade com Ele, né? O que temos lido também diante de toda a Bíblia, que é o que esse dia nos reserva. Então até aqui nós percebemos essa dinâmica no capítulo 27. Capítulo 28, nós percebemos mais uma vez o castigo que Deus dá para os poderosos e arrogantes, aqui evidenciados pelos arrogantes e pelos poderosos de Efraim, versus a glória do seu povo, mais um contraste aqui. E aqui é um detalhe importante, porque a gente tem essa mania, eu gostaria de pensar aqui na questão da gente trabalhar a inveja que às vezes a gente sente por essas pessoas, que mesmo a gente sabendo que são pessoas que conquistam o que têm, que são poderosos, estão em posições importantes ou mais importantes que a gente, de forma totalmente injusta, arrogante, gananciosa, às vezes essa inveja vem a nós. Eu queria estar na posição dele. E essa passagem nos mostra algo totalmente diferente. Por exemplo, se a gente ler aqui os versículos 5 e 6 dessa passagem, nós percebemos isso. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos virá como uma coroa gloriosa, um belo diadema para o remanescente do seu povo. Ele será um espírito de justiça para aquele que se assenta para julgar, e força para os que fazem recuar o ataque
na porta. Então ele termina esse trecho de contraste, né, mostrando o seguinte, e ele mostrou isso, né, durante toda essa passagem e também durante todo o estudo que a gente tem feito até aqui, que esses poderosos, esses arrogantes, aqueles que fazem todo tipo de injustiça para conseguir essas coisas, naquele grande dia não serão nada, não terão qualquer vantagem, não terão qualquer poder, tudo que conquistaram aqui de nada vai servir. Pelo contrário, aqueles que foram humildes, que foram fiéis, que confiaram na provisão divina, que investiram a sua vida em viver para Deus, esses sim naquele dia serão transformados, serão glorificados junto com a glória do próprio Deus, dando aqui para a gente essa esperança. Então, quando brotar no nosso coração qualquer sentido nessa direção de inveja, de desejo de ser igual a essas pessoas, que a gente possa bloquear isso, que a gente possa excluir isso da nossa vida, na esperança de que no futuro nós viveremos a glória de Deus, que é todo poderosa, toda rica, toda glória maravilhosa, porém de forma perfeita, de forma justa, de forma santa, de forma humilde, em paz, sem precisar praticar o mal. Então essa é a esperança e isso deve nos dirigir para essa esperança, né? Então é importante, em passagens como essa, do versículo 1 ao versículo 6 do capítulo 28, a gente entender isso. E ele faz esse contraste, então, dos poderosos e arrogantes de Efraim contra essa glória reservada para aqueles que são fiéis e que seguem, né, os seus caminhos. Do versículo 7 ao versículo 13, nós percebemos agora Deus voltando para o povo de Judá, para a cidade de Jerusalém, né, e mostrando aqui a cegueira espiritual que vivia o povo, a embriaguez espiritual. E essa embriaguez trazia algo bem triste para eles, né? Porque trazia uma confusão, trazia um desentendimento de Deus e que Deus traria para eles. Aqui é um ponto bem importante, gente, porque penso que a gente vive, ou viveu, não só hoje, mas durante toda a história, a gente vive essa confusão, né? Muitas vezes a gente se considera povo de Deus, e a gente vê na história da igreja isso, mesmo na história dos próprios judeus, os judeus hoje principalmente, e outras religiões também, acham que buscam um Deus correto, né? Só que eles buscam por meio dessa embriaguez, dessa falta de entendimento, dessa negação espiritual do verdadeiro Deus. E sabe o que eles trazem para eles? Só confusão. Vou pensar aqui, até porque ele fala de Jerusalém, então aqui eu estou pensando daqueles que seguem, entre aspas aqui na época, aqueles que seguiam a verdadeira doutrina, a sã doutrina, aqueles que liam as sagradas escrituras da época. Eles tinham a revelação específica de Deus, porém viviam uma cegueira espiritual tão grande. Por quê? Porque eles inventaram coisas, eles acresceram, e nós vamos ver nessa passagem aqui isso também, acresceram regras, normas. Por quê? Para encontrar o favor de Deus diante de seus fatos. Então guarda o sábado que você vai encontrar o favor diante de Deus e por isso ele vai te justificar, né? Faça os sacrifícios, dê o dízimo, faça a dieta que eles propõem, dieta religiosa do povo. Então, eles acreditavam, eles acresciam isso como um meio para a salvação, como um meio de fazer parte da aliança com Deus e não como consequência. A obediência deles era para angariar algo com Deus e não como resultado daquilo que Deus já tinha dado para eles. Então, eles viviam numa cegueira espiritual, né, muito grande. E aí nós vemos no versículo 11 a 13 que isso, ao invés de trazer descanso para eles em Deus, pelo contrário, trazia confusão total. Trazia um legalismo, um peso tão grande sobre eles, um legalismo até idólatra. Eles idolatravam esse legalismo, só que era um fardo tão grande, e eles depositavam esse fardo para as pessoas também que queriam verdadeira e genuinamente seguir a Deus, a tal ponto que eles ficavam cegos. A gente vai ver isso na história, por exemplo, quando Jesus vem,
no confronto dele com os fariseus muito sobre isso. Era uma idolatria para esse legalismo, a tal ponto que eles não salvavam um doente no sábado, porque diziam que estariam trabalhando no sábado. Eles não cuspiam no chão com medo de subir uma poeirinha e alguém tem que trabalhar no sábado. Era o tamanho da cegueira espiritual, a ponto do Messias vir, do próprio Deus encarnar, viver no meio deles e eles não verem a Deus. Olha a que ponto. Povo que tinha revelação divina. Então nós não estamos nem falando aqui de povos de outras religiões que não conheceram especificamente a palavra de Deus. Nós estamos falando do povo que recebeu as Sagradas Escrituras no Antigo Testamento e que mesmo assim viveu, né, nessa cegueira espiritual. Os versículos de 11 a 13 nos dão um pouco dessa conotação. Por exemplo, se a gente vê aqui, versículo 11 do capítulo 28. Pois bem, com lábios trópegos e língua estranha, Deus falará a este povo, ao qual dissera: este é o lugar de descanso. Deixem descansar o exausto. Este é o lugar de repouso, mas eles não quiseram ouvir. Por isso o Senhor lhes dirá: ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regras e mais regras, e regras e mais regras. Um pouco aqui e um pouco ali, para que caiam de costas, firam-se, fiquem presos no laço e sejam capturados. Ou seja, a confusão, Deus ia crescer mais confusão. Vocês querem carregar um fardo? Então o fardo vai ser pesado. É regra? Vai ter mais regra. Mais confusão. Então, em vez de trazer descanso, que é o que o Evangelho nos traz, né? Lembra que Jesus nos diz, né? Deposite seu fardo para mim, porque meu fardo é leve. Não, vocês vão carregar um fardão pesado. Por quê? Pela arrogância de vocês, pela cegueira espiritual que vocês têm. Então, mostrando isso. E, gente, a gente vê muito isso no nosso meio hoje. Igrejas e mais igrejas, e mais igrejas, e mais igrejas colocando regras, sacrifícios, legalismos, a fim de pôr um peso para o povo e não de trazer descanso, que é o que o Evangelho nos produz. Veja, não estou defendendo aqui uma postura de liberdade, de que podemos fazer tudo, de que não devemos obedecer. Mas nós devemos saber que tudo isso vem por meio daquele que nos alcançou. Hoje nós buscamos obediência. Hoje nós vamos tentar, até o final da nossa vida, viver de forma santa. Falhando em dados momentos, conseguindo ser justo em outros. Mas isso por quê? Porque, como eu disse no começo, temos a habitação do Espírito Santo. E não para conseguir coisas diante de Deus. O que nós vemos de igrejas aí, olha, vem aqui, sacrifique que você vai encontrar diante de Deus. Gente, esqueçam isso. Isso não é evangelho. Evangelho é, nós recebemos o maior presente de Deus e esse presente chama-se Jesus Cristo, o Deus encarnado no meio de nós, morrendo em nosso favor e justificando o nosso pecado, nos garantindo uma vida eterna que vai ser diante dele, sobre o seu reinado e num lugar perfeito, um reino restaurado, uma cidade onde o próprio Deus é o arquiteto e prepara a morada para nós. Isso é o que nós vemos na Bíblia, isso é o que nós temos visto no livro de Isaías. Esse é o grande propósito, por isso nós vivemos hoje em paz. A nossa santidade hoje ela é buscada porque nós já sabemos que fazemos parte desse reino, que nós vamos reinar inclusive com Jesus Cristo. Então nós buscamos hoje ser iguais àqueles que serão do reino, que são do reino, iguais ao seu rei perfeito. Então esse é o nosso objetivo, e não para encontrar justiça diante de Deus, encontrar favor diante de Deus, pelo contrário, nós vivemos agora para a glória dele, e tudo que ele nos dá são bênçãos que nós reconhecemos, que nós glorificamos o seu nome por causa disso e que confiamos nele nessa direção. Esse deve ser o desejo da nossa vida e a forma com que nós vivemos então a partir de agora. E não para que fiquemos aí... uma coisa importante, né? Eu falei, não fiquemos esperando que Deus nos dê as coisas, né? Querendo que Deus seja o nosso garçom, né? Então, olha, eu vou te pagar aqui para você me trazer o que eu quero.
E esse não é o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho é o contrário, é nos colocarmos agora na posição de servo. Porque o nosso rei se colocou nessa posição. E hoje, por habitar em nós e nos fazer cada vez mais parecidos com ele na ação do Espírito Santo na nossa vida, nós também vivemos. Temos que ter certeza disso. Continuando então aqui agora nos versículos 14 a 19, essa passagem é importantíssima a gente ler, porque eu entendo aqui um contraste, e é o contraste durante toda a nossa caminhada. Contraste entre a lei, que traz morte, e a graça, que nos traz vida. Então a passagem que se encontra no capítulo 28, versículo 14 a 19, nos diz assim: Portanto, ouçam a palavra do Senhor, zombadores, vocês que dominam este povo em Jerusalém. Vocês se vangloriam, dizendo, fizemos um pacto com a morte, com a sepultura fizemos um acordo. Quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá, pois da mentira fizemos o nosso refúgio, e na falsidade temos o nosso esconderijo. Por isso, diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma pedra preciosa, pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Farei do juízo a linha de medir e da justiça o fio do prumo. Granizo varrerá o falso refúgio e as águas inundarão o seu abrigo. Lendo essa palavra, meditando sobre ela e buscando os comentários sobre ela, eu penso então no que eu disse. É um contraste de eu seguir a mentira da lei. Quando eu falo de seguir a mentira da lei, não é em relação à obediência, é achar que eu posso encontrar a justificação da minha vida diante de Deus por meio do meu esforço e por meio do cumprimento da lei, que é a mentira que eles viviam, é o pacto que eles tinham com morte. O que é o pacto de morte? Basicamente, é eu entender que eu posso me justificar pelos próprios atos, a hora que eu chegar diante de Deus não vai ter como. Porque Deus vai falar, eu ponho uma linha aqui para medir vocês, o meu prumo já está definido da minha justiça, e o meu prumo é para a gente determinar, né, a retidão, a justiça, é muito superior. Quando você chegar diante de mim, não tem comparação, eu sou justo, eu sou reto, eu sou santo, de uma justiça, de uma santidade muito, 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 muito superior das dos homens. Nem João Batista, que como Jesus disse, foi alguém o mais superior entre vocês, consegue chegar perto, quiçá qualquer um de vocês. Então não adianta, se vocês buscarem a justificação do pecado de vocês pelos seus méritos, pela obediência, pelo cumprimento, vocês estão fazendo um pacto com a morte. Então não adianta, vocês precisam crer que a justificação vem por meio de Deus através da pedra angular. Vemos aqui a indicação da pedra, como é que Jesus se coloca, como é que os evangelhos dizem que Jesus é. A pedra angular, aquele que veio. A pedra angular, gente, é aquela pedra que não deixa desmoronar. Imagina o seguinte, eu tenho um arco, hoje a construção está mais avançada, mas naquela época que a gente ia colocando pedras, a gente ia colocando várias pedras, imagina um arco que eu vou colocando várias pedras, chega um determinado momento que vai se unir esses dois arcos, né? A pedra angular era aquela que fazia o ângulo certinho para as duas partes se alicerçarem e elas ficarem firmes, né? Tem outros exemplos, não só, eu falei do arco, tem outras formas que a pedra angular trazia, mas o objetivo era esse, de dar sustentação. Aonde tinha a pedra angular se juntava e ali ficava extremamente firme. Então ele fala, vocês precisam depositar a confiança de vocês nessa pedra que eu vou enviar. E ele fala que essa pedra não vem de homens, não é uma pedra humana, é uma pedra esculpida pelo próprio Deus. É uma pedra que é o próprio Deus. E essa pedra é Jesus Cristo. Então, nessa passagem aqui, a gente percebe claramente esse contraste entre o legalismo de achar que eu posso conseguir o favor de Deus e principalmente a salvação por meio da lei, do cumprimento e da obediência daquilo que Deus pede por nós, e a gente percebe que isso é um pacto com a morte, contrastando então com a graça mediante a provisão que vem de Deus por meio de Jesus Cristo. Lembrando mais uma vez, não quer dizer que a gente não deva obedecer, não é isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando quando nós depositamos a confiança de que seremos salvos, ou a confiança de que Deus nos deve alguma coisa
porque a gente obedece. Deus não nos deve nada e mais uma vez reforço que Ele já deu tudo que a gente precisa, que é a salvação por meio de Jesus Cristo. O que Ele nos dá diariamente são bênçãos atrás de bênçãos, são glórias atrás de glória, que nós devemos olhar para o céu, levantar as nossas mãos, agradecer e louvar a Deus por isso. O resto esperando aquilo que está nos reservado naquele grande dia que temos visto, que é um dia que aí sim seremos glorificados perfeitamente como nosso Rei, para viver com Ele num lugar perfeito e num reino perfeito. Então isso é importante. E é engraçado aqui, gente, precisa até fazer um parênteses rápido aqui. Isaías ele vai fazendo uma mistura, né? Então ele fala da embriaguez do povo, ele fala de que o povo, em vez de encontrar descanso, vai encontrar, então, eles vão ser confundidos, né? Eles vão ter um fardo pesado. E isso por quê? Porque eles então fazem esse acordo com a lei, em vez de confiar na provisão de Deus, eles confiam, né, nos seus próprios méritos. E uma coisa importante, tá? Quando a gente fala de provisão de Deus, e a gente fala de graça, tem até aquela confusão, né, de lei e graça. Sempre foi graça. Eu estava estudando a história de Abraão essa semana. Isso você vê em Abraão a graça. Então, os judeus têm esse conceito da provisão de Deus. Não é que as pessoas às vezes confundem. Logicamente, nós temos o Novo Testamento hoje, então temos uma revelação melhor. As pessoas que viviam na época de Isaías não tinham as revelações que nós temos de todos os profetas, por exemplo, e do Novo Testamento. Mas, de qualquer maneira, aqui nós já sabemos que eles tinham um conceito de graça. E é simples, é só a gente estudar o que a gente viu até aqui na Bíblia. Então nós temos a história de Abraão, que nos mostra isso. Salmos são repletos de pontos sobre a graça. Então essa questão aqui de lei e de graça já era um contraste de morte. E Isaías nos mostra isso. Se você quer viver pela lei, companheiro, é pacto de morte. Você vai morrer. E se você quiser viver pela vida, pela graça, aí sim você vai viver pela vida. Então, já no Antigo Testamento, todos eles, e gente, todos eles é desde Adão. Também não é desde o povo de Israel, não, é desde Adão. Todos eles vivem pela graça de Deus. Lembra que no capítulo 3 de Gênesis, logo depois que o homem cai, Deus já vai falar para Adão, uma coisa que a gente chama de proto-evangelho, o primeiro ponto ali do evangelho, né? Exatamente isso. Eu vou mandar o descendente da mulher para esmagar a cabeça desse que, né? Mostrando que a provisão sempre vem de Deus. Não é o homem que iria vencer. Na verdade, era por meio de um homem enviado por Deus, né? Mas com a ação completa divina. E aí nós temos hoje mais revelações, porque nós já sabemos desse Messias que veio e que é Jesus Cristo. Eles ainda não sabiam, mas sabiam que um dia viria. Então sempre foi pela graça e nós percebemos aqui essa condição de graça. Do 20 ao 22 nós percebemos a execução da ira de Deus, então, por aqueles que vivem dessa forma, né? Se quer viver como pacto de morte, o que vai ser destinado para vocês? A ira de Deus. E aí eu gostaria de ler do 23 ao 29, porque essa parte aqui ela fala, né, dos maravilhosos conselhos de Deus, da magnífica sabedoria divina. Então é bacana a gente ler essa passagem juntos. Capítulo 28, dos versículos 23 a 29. Ouçam, escutem a minha voz. Prestem atenção, ouçam o que eu digo. Quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? Só fica abrindo sulcos e gradeando o solo? Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro e não espalha as sementes do cominho? Não planta o trigo no lugar certo, a cevada no terreno próprio e o trigo dura nas bordas? O seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. Não se debulha o endro com a trilhadeira, e sobre o caminho não faz se passar roda de carro. Tira-se o endro com vara e o cominho com um pedaço de pau. É preciso moer o cereal para fazer pão. Por isso ninguém fica o trilhando para sempre. Fazem passar as suas rodas trilhadeiras sobre o trigo, mas os seus cavalos não o trituram.
E tudo isso vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedorias. Mostrando então aqui toda a ação de Deus, né, até fazendo esse paralelo. Aqui é importante a gente sempre ter isso em mente também, que o profeta usa uma linguagem ali disponível da época, né, e faz essa aplicação então aqui na semeadura, né, na semeadura e na colheita, né, e no cuidado do lavrar, e mostrando a ação de Deus em toda essa aplicação, tanto da semeadura quanto do cuidar ali, acho que é lavrar a terra que chama, né? Eu, infelizmente ou felizmente, eu sou criado na cidade e eu não tenho todo esse domínio, né? Mas desse processo como um todo, ou seja, um processo tanto do semear, do cuidar, do plantar, ou do cuidar, né? De não deixar que as coisas ali possam trazer mal, passar coisa em cima que destrua a semeadura, né? Aquilo que foi semeado, desculpa, e depois o colher de tudo isso, mostrando então a ação divina, a provisão divina, o maravilhoso conselho que ele nos traz, a sabedoria divina de Deus em todo esse processo, né? Mais uma vez, não olharmos para homens, não confiarmos em homens e inclusive não confiarmos em nós mesmos, mas depositarmos, sermos sementes na mão de Deus, entendendo que Ele vai semear no tempo certo, vai cuidar de nós durante esse brotar e principalmente nos vai trazer a colheita, o fruto. É até interessante pensar sobre isso, eu não tinha nem estudado, mas agora está me vindo na cabeça aqui isso, né? Exatamente, né? A nossa vida no Evangelho, né? Quando nós somos chamados então por Cristo para viver com Ele, Ele planta a gente no solo, passa agora a cuidar de nós, e aí nós passamos a obedecer, não porque somos uma semente forte, né, e podemos ir sozinhos. Pelo contrário, o próprio Deus está ali cuidando de nós, não permitindo que nada passe em cima, que nos esmague e que faça nada, para que nós possamos brotar, crescer, e Ele continua cuidando de nós, regando, para fim de nós possamos ser uma árvore frondosa que dê muitos frutos, e tudo isso para a glória do agricultor, que é o próprio Deus, o conselheiro maravilhoso, o que é sábio, o que é magnífico em sabedoria. Esse acho que é o que esse propósito, essa passagem aqui nos traz. Avançando agora pelo capítulo 29, do versículo 1 ao versículo 8, percebemos aqui mais uma vez a dinâmica do castigo de Jerusalém por meio de inimigos enviados pelo próprio Deus, inimigos que vinham, mas que vinham da parte de Deus como disciplina pela infidelidade, pela arrogância, pela ganância, né, do povo de Judá, povo que tinha sido escolhido por Deus, assim como as 10 tribos do norte, povo de Efraim, mas que tinham se desviado do Senhor para caminhos dos outros povos, das outras nações, né? E Deus mostra então que está enviando novamente inimigos, ou enviando inimigos para que fossem disciplinados. Continuando a história, nós vamos perceber nessa passagem específica da vida de Isaías, nós percebemos Deus enviar a Síria e Efraim, né, que é as 10 tribos do norte contra Judá. Percebemos que num primeiro momento eles pedem ajuda para a Síria, mas depois que a própria Síria se torna inimiga deles. Nós vamos falar do Egito aqui, que eles também eram um povo que zombava deles, mesmo diante deles buscarem ajuda, né, dos egípcios. Nós vamos ver depois, mais para frente, a ação de Nabucodonosor e da Babilônia sobre Judá também, mas Deus mostrando então isso, olha, Judá está sendo sempre castigado por seus inimigos, não porque seus inimigos são bons não, viu? Pelo contrário, são inimigos muito maus e vão ser julgados, vão ser também condenados, também passarão pelos mesmos sofrimentos, mas Deus está trazendo eles para disciplinar o seu povo. De maldade? De maneira nenhuma, como já vimos, é para mostrar que, olha, eu estou trazendo vocês para a verdade, para vocês poderem esquecer da embriaguez, esquecer da cegueira espiritual que vocês estão vivendo e saberem que eu estou de mão dadas para vocês, esperando para cuidar de vocês, para ser
o agricultor, aquele que vai plantar vocês num solo fértil, aquele que vai proteger vocês de todas as coisas, que vai fazer vocês florescerem e darem frutos bons, frutos que glorifiquem o meu nome. É nesse cenário, né? Eu falei, eu acho que eu não completei, até voltando aqui um pouquinho, quando eu falei que Isaías vai fazendo toda essa mistura, é uma mistura que é toda ligada, eu não sei se vocês têm percebido, né? É uma dinâmica toda. Então é basicamente isso, ele mostra, né, o pecado do povo, a embriaguez, o que isso traz como consequência para o povo, e isso traz uma consequência desse contraste de crer na lei e não crer na graça, e por isso leva à morte e não à vida, só que Deus dando mais uma vez um castigo para que eles possam receber esse castigo como um alerta, para que saibam que Deus está com a mão estendida, para poder então, né, poderem voltar para um bom caminho. E isso tudo, gente, deve servir para nós como esse alerta, então, como essa advertência para a gente também olhar para a nossa vida, saber o que nós podemos corrigir e devemos corrigir, entregar para Deus esses momentos, entregar para Ele esse cuidado, essa provisão, então, nos mostrando esse cenário, né? Avançando aqui do versículo 19 ao 16, inclusive, essa passagem a gente vê o capítulo 13, o versículo 13, ele foi mencionado por Jesus no Evangelho de Mateus, né, no versículo 8 e 9, nós vemos uma aplicação dele em 1 Coríntios 1,19 também, e aí eu gostaria de ler com vocês a passagem que se encontra então dos versículos 13 e 14, que nos diz assim: O Senhor Deus diz: O seu povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Por isso, uma vez mais, deixarei atônito esse povo, com maravilhas e mais maravilhas. Né? Então aqui nós percebemos exatamente isso, né? Pessoas que se dizem crentes, mas não são crentes, falam com a boca, mas o coração está longe do Senhor, pelo contrário, só criam regras. Muitas dessas regras, se não todas, mas muitas delas para benefício próprio deles, a fim de que eles possam ter algum ganho com isso, né? Uma cegueira total, uma hipocrisia total. Na verdade se dizem povo de Deus, mas de Deus não tem nada no coração, é só da boca para fora. E Deus falando, eu vou fazer maravilhas para mostrar para esse povo isso, né? Para que eles possam realmente ter entendimento. E aí, avançando na passagem do versículo 17 ao 24, nós vemos um contraste da redenção daqueles que foram escolhidos por Deus. Essa passagem ela é muito legal, eu também gostaria de ler com vocês, porque é um contraste exatamente da cegueira espiritual e da hipocrisia daqueles que não depositam em Deus a sua confiança versus esses que são escolhidos e têm a redenção de Deus. Então, do versículo 17 até o 24, nós vemos assim: Acaso o Líbano não será logo transformado em campo fértil e não pensará que o campo fértil é uma floresta? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro e, não mais em trevas e escuridão, os olhos dos cegos tornarão a ver. Mais uma vez, os humildes se alegrarão no Senhor e os necessitados exultarão no Santo de Israel. Será o fim do cruel, o zombador desaparecerá e todos os olhos inclinados para o mal serão eliminados, os quais com uma palavra tornam réu o inocente. No tribunal trapaceiam contra o defensor e com testemunho falso impedem que se faça justiça ao inocente. Por isso o Senhor, que redimiu Abraão, diz à descendência de Jacó: Jacó não será mais humilhado, e o seu rosto não tornará a empalidecer. Quando ele vir em seu meio os seus filhos, a obra das minhas mãos proclamará o meu santo nome. Reconhecerá a santidade do santo de Jacó, e no temor do Deus de Israel permanecerá. Os desorientados de espírito obterão entendimento, e os queixosos aceitarão instrução. Então aqui é esse contraste, né, para os escolhidos, para a redenção. E uma coisa legal, gente, que eu acho que é bacana a gente perceber isso, né?
nesses contrastes é exatamente em relação à esperança. Porque, infelizmente, como a gente ainda tem uma raiz do pecado arraigada em nosso coração, em dados momentos a gente vai ter esses questionamentos, né, da prosperidade daqueles que fazem mal, do poder que eles acabam conquistando, e em dados momentos a gente pode realmente cair no engano de invejar eles, mas quando a gente percebe na palavra de Deus esses contrastes, nós podemos rever esse posicionamento e depositar nessa confiança em tudo isso que está por vir, né? Eu acho bacana quando Deus faz essa aplicação e todo ser humano em si é cego, não tem jeito. Nós todos não conseguimos ver Deus. Romanos fala isso, né? Não há um justo, não há um sequer, não há quem busque a Deus, todos estão desviados. Essa é a nossa cegueira espiritual de todo ser humano. Mas Deus escolhe alguns para que Ele abra os olhos, para que Ele revele o Evangelho. E nós temos esse privilégio, estamos aqui hoje fazendo isso, né, compartilhando a palavra de Deus. Oramos no começo para que Ele pudesse abrir os nossos olhos. Ele tem aberto os nossos olhos e é o próprio Deus que nos dá. Olha que glória isso! Não tem comparação. Tem poder maior que esse do que recebermos do próprio Deus, o Criador do universo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que é todo poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, infinito, eterno, cuidando de nós ali pessoalmente. Espero que vocês já tenham tido esse privilégio. Se não tiveram, orem para pedir isso, orem, mas orem mesmo, que Deus dá isso, tá? Deus dá sabedoria para quem pede. E orem para Deus. Tiago nos diz, peça que Ele te dá. Gente, às vezes você está lá, eu experimentei isso já algumas vezes, né? Quebrando a cabeça. Quando eu estou, por exemplo, fazendo um estudo desse, né? Eu estou lendo, não entendo nada, a passagem, de repente Deus vem, isso aqui quer dizer isso, isso aqui quer dizer aquilo. Ou procura o comentário do fulano de tal, ou vai na internet e você procura uma sabedoria. Esse processo de Deus ir tirando as escamas dos nossos olhos, de se revelando para nós, nos mostrando a sua verdade e a sua vontade, é algo maravilhoso. A gente vai descobrindo isso. Aí você pode pôr a esperança que você vai ganhando sobre isso, e até olhando que hoje você é uma pessoa amada, que hoje você é alguém que tem o próprio Deus agindo na sua vida, suplanta qualquer inveja que a gente pode ter desses poderosos, dessas pessoas que a gente possa enxergar que tem sabedoria. Uma coisa legal, eu às vezes sou radical com isso e gosto de ser radical com isso. O princípio da sabedoria é o temor de Deus. Não adianta vocês tentarem me convencer que Aristóteles, por exemplo, ele é sábio. Que Leandro Carnal é sábio. Que Mário Cortella é sábio. Desculpa, não ouço, não perco um minuto de tempo com eles. Pode ser que em dados momentos eles falem coisas boas, pode ser que tenham algumas lições, mas eles não têm o temor de Deus. Então, se eles não têm o temor de Deus, como é que eles podem estar caminhando em sabedoria? Eles não passaram pelo princípio dela. Tá? Eu estou falando isso aqui para vocês, gente, aqui longe de querer fazer qualquer apologia. Eu acho que cada um vai na fé que professa, e nós temos fé na Sagrada Escritura. Temos que buscar pessoas que andam no temor de Deus. E principalmente buscar ao próprio Deus para ter essa sabedoria. Não invejar essas pessoas. Nossa, o cara tem 1 milhão de seguidores lá. O cara faz uma palestra, tem 1 milhão de pessoas assistindo. Se não tem temor de Deus, sinceramente, pode ter 3 bilhões de seguidores. Pode o mundo inteiro seguir. De nada adianta. A nossa esperança está alicerçada na verdade que vem do Senhor, na verdade da sua palavra. E se não tiver ligado com essa palavra, se não tiver em submissão a essa palavra, e a gente tem visto até aqui que Israel, mesmo tendo a palavra, se embananou, se tornou cego, não só tendo a palavra, mas a presença do próprio Deus em se revelar para nós, de nada tem sentido. E nós, com toda a humildade, reconhecendo também, né, que por mais que estejamos sendo abençoados por Deus e recebendo a palavra da verdade e crendo, né, no Evangelho, ainda temos uma porção muito pequena, porque a sabedoria de Deus é infinita. E nós sabemos tão pouco dele, de modo que o nosso desejo até o último minuto, até o último segundo da nossa vida, deve ser de buscar a Deus.
deve ser de se entregar a Ele, deve ser de, por meio das Sagradas Escrituras, conhecer a Deus e pedindo sempre para Ele, porque Ele dá para aqueles que pedem. Então isso é um detalhe importante que eu percebo aqui no capítulo 29. Capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 17, Deus então recrimina o povo agora com aliança contra os egípcios. Aí aquela velha e famosa coisa de Israel, né, de Judá aqui, em vez de pedir ajuda para o Senhor, e eles tinham já toda a Sagrada Escritura para mostrar para eles o que era, não, eles continuavam indo aos inimigos pedir ajuda, e Deus recrimina isso, né? No versículo 7 ele fala algo bem interessante, né? O Egito, cujo socorro é totalmente inútil, por isso eu o chamo monstro inofensivo. Deus falando, cara, vocês estão procurando refúgio aonde? E muitas vezes a gente quer procurar esses refúgios, né, nas pessoas. Outra passagem do versículo 12 ao 17, olha o que ele diz. Por isso diz o Santo de Israel, como vocês rejeitaram esta mensagem, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos, estes pecados será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba inesperadamente. Ele o fará em pedaços, como um vaso de barro, tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar água da cisterna. Diz o soberano Senhor Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o vigor, mas vocês não quiseram. Vocês disseram, não, nós vamos fugir a cavalo. E fugirão. Vocês disseram, cavalgaremos cavalos velozes para os seus perseguidores. 1000 fugirão diante da ameaça de 1. Diante da ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira numa colina. 18, versículo 18. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês, e Ele ainda levantará para mostrar-lhe compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que esperam nele. Então ele termina essa passagem fazendo esse contraste entre confiarmos nele, sabermos esperar nele e buscarmos ajuda, né? E nesse caso de Israel, que ia buscar ajuda no Egito, e Deus reprovando essa atitude de Judá, né? Do versículo 28, do versículo 18 ao 26, a gente percebe as promessas de Deus para Sião, mostrando já aqui, lemos o 18, né? Mostrando que Deus então vai ter compaixão deles, vai ter, né, misericórdia, e em dado momento vai trazer para eles também, né, consolação. Isso a gente sabe que é para o remanescente fiel, não são para todos os judeus. Do 27 ao 33, nós percebemos mais uma vez um julgamento contra a Síria, que é o que a gente tem visto aqui, muito sobre isso. E no versículo 31 ele volta para o Egito. Do 27 ao 33 ele faz esse interlúdio da Assíria, né? Até porque eles estavam buscando a ajuda do Egito porque a Síria estava assolando a eles, né? Então Deus também dá aqui mais uma palavra. Mesmo vocês estando buscando ajuda por causa disso, por causa dos assírios, não busquem no Egito, confiem em mim. De qualquer maneira eu vou julgar a Síria também, só para vocês entenderem o cenário, entendeu? Vocês vão buscar a ajuda de alguém para fugir de outro, mas esse outro também vai ser julgado por mim, como aquele lá também. Então não creiam e não busquem a ajuda deles, busquem a minha ajuda. Deus está dando essa condição. E por fim, no capítulo 31, ele vai dizer exatamente isso, né? O Egito é homem, o Egito não é um Deus, o Egito não pode salvar vocês como Deus, e vocês têm a possibilidade de buscar ajuda no Senhor dos Senhores, no único que pode livrar vocês, e vocês não estão olhando para isso, vocês estão olhando para um homem que não é Deus. Então Deus repreende a nação mostrando isso, né? E eu gostaria de ler com vocês a parte final desse trecho aqui, do versículo 4 em diante, que diz: assim me diz o Senhor, assim como o leão
Assim como quando o leão grande, ruge ao lado da presa e contra ele se ajunta um bando de pastores, e ele não se intimida com o grito deles e não se perturba com o seu clamor, assim o Senhor dos Exércitos descerá para combater nas alturas do monte de Sião. Como as aves dão proteção aos filhotes com as suas asas, o Senhor dos Exércitos protegerá Jerusalém. Ele a protegerá e a livrará. Ele a poupará e salvará. A Assíria cairá por uma espada que não é do homem. Uma espada não de mortais a devorará. Todos fugirão à espada, e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. Sua fortaleza cairá por causa do pavor. Ao verem a bandeira da batalha, seus líderes entrarão em pânico. Anuncia o Senhor, cujo fogo está em Sião, cuja fornalha está em Jerusalém. Então, mostrando exatamente isso. Não busquem ajuda de homens, não busquem ajuda do Egito. O Senhor é o Senhor de vocês. E o termo Senhor dos Exércitos é algo maravilhoso, né, gente? Olha, o Senhor dos Exércitos. Eles estavam diante de uma batalha, diante de uma Assíria que iria subjugá-los. E Deus fala, não se preocupem, porque o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos é com vocês, é por vocês. E não tem inimigo que ele não possa vencer. Queridos, que essa seja a nossa esperança, que esse seja o nosso desejo, que nós possamos ter uma vida imersa, uma vida plena, uma vida em total submissão e entrega a Deus. Porque diante de uma vida dessa não tem inimigo, não tem guerra, não tem coisa que não possa ser vencida. Se eu posso crer que tudo posso naquele que me fortalece, é por meio de uma vida de imersão, de submissão e de envolvimento e comunhão pleno com Deus. Amém? Que vocês possam viver essa verdade e que a gente possa cada vez mais crescer nisso. Foi muito bom estar com vocês de novo, eu vou orar terminando e a semana que vem então nós estamos juntos novamente. Papai, obrigado por mais um dia, por mais uma palavra que o Senhor falou aos nossos corações. Que essa palavra possa produzir transformação, possa produzir submissão, comunhão, plenitude, submersão no Senhor. Que a gente entenda a total proteção que só temos no Senhor e que a gente possa viver uma vida agora guiada pelo Senhor. Nos dirija, por favor. Peço isso por mim, peço isso por todos os nossos irmãos. Entregamos a nossa semana nas Tuas mãos, agradecemos por esse momento e que nossa vida seja a expressão do Teu amor, que seja uma vida para a glória do Teu nome, esperando o grande dia que o Senhor virá e restaurará todas as coisas. Nós agradecemos por esse momento e pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Tchau, gente. Obrigado. Até a semana que vem. Forte abraço a todos.